Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as proteínas, né? Hoje nós vamos falar sobre a composição das proteínas, hoje nós vamos falar sobre a estrutura, a arquitetura das proteínas e as funções que elas desempenham no nosso organismo. Vamos lá? As proteínas, né, são substâncias formadas por dezenas, centenas ou milhares de moléculas de aminoácidos. Lembrem-se sempre disso, que a constituição básica das proteínas são os aminoácidos, são ligadas em sequência como elos de uma corrente, né, que a gente vai ver, parece um colar de contas. Um outro conceito diz respeito ao fato de que as proteínas são macromoléculas, certo? Quando, por exemplo, a gente ingere alguma substância rica em proteínas, como é, por exemplo, a carne, ou os variados tipos de carne, essas moléculas, as moléculas de proteína não são absorvidas de forma imediata. Por quê? Porque elas são muito grandes, elas não conseguem passar naturalmente para dentro da célula, certo? Então, são consideradas macromoléculas formadas por um ou mais polipeptídeos. Esses polipeptídeos nada mais são do que polímeros de aminoácidos, são várias moléculas de aminoácidos, os quais estão rearranjados de maneira única, certo? Cada proteína tem uma estrutura única. Um outro conceito, né, de proteína, diz que é um grande polipeptídeo, ou seja, resíduos de aminoácidos estão ligados entre si de forma covalente, por meio de ligações chamadas peptídicas. Lá nos glicídios, vocês viram que eles eram unidos, por exemplo, um disacarídeo era unido por meio de uma ligação chamada glicosídica, certo? Agora que nas proteínas, os aminoácidos eles são unidos por um tipo de ligação chamada peptídica, certo? Então, os aminoácidos são moléculas orgânicas formadas por 4 tipos de átomos em específico: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Percebam como esses 3 átomos aqui, eles também estão presentes, por exemplo, nos glicídios, mas eles vão diferenciar porque agora nós temos a presença de um nitrogênio, certo? E esses elementos, eles estão unidos, né, entre si, de maneira característica ao que nós vamos chamar de carbono alfa, que é justamente esse carbono aqui central. Está aqui a amina, né, daí o nome amino, um ácido carboxílico, né, daí o nome aminoácido, um hidrogênio e um radical, que nós vamos ver que é esse radicalzinho aqui que vai fazer, por exemplo, com que nós tenhamos 20 tipos de aminoácidos diferentes, certo? Então, os aminoácidos são moléculas orgânicas que são essenciais para que haja a fabricação das cadeias de proteínas no organismo vivo. Então, lembrando, proteínas são macromoléculas formadas por várias moléculas de aminoácido, e esses aminoácidos, por sua vez, são formados por esses 4 tipos de elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O termo proteína, né, ele foi inicialmente utilizado em 1838, né, por Mulder, para se referir a substâncias que ele estudava no ovo, né, chamadas substâncias albuminoides, que ele acreditava ser constituinte fundamental dos seres vivos. Então, no século XX, né, foi realizada a quebra dessas proteínas. Pela primeira vez se realizava uma separação dessas proteínas, e houve, posteriormente, lógico, né, o reconhecimento de que, ao se quebrar essas proteínas, nós tínhamos os aminoácidos. Então, uma curiosidadezinha aqui, né, mostrando para vocês, pesquisadores de Harvard podem ter detectado proteínas em um meteorito encontrado na Argélia 30 anos atrás. Então, isso está diretamente relacionado a uma teoria que nós vimos, chamada de panspermia. Essa proteína encontrada, né, no meteorito aí chamado de Akfer 086, foi batizada de hemolítin, né? Ela tem uma estrutura semelhante às proteínas terrestres, mas a proporção de deutério, também chamado de água pesada, em relação ao hidrogênio na molécula, não se compara a nenhum outro composto existente em nosso planeta. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que a panspermia pode ser uma hipótese válida. Ora, bem, está mostrando que um mesmo composto, ou um composto semelhante, que no caso é a proteína, que existe aqui no nosso planeta, viajou pelo universo em um meteorito e caiu no planeta Terra. Então, isso pode ser um indício de que há outras formas de vida, ou outras substâncias, ou ainda algo maior, né? Que a vida no planeta Terra pode ter chegado por acidente, e não
por meio de um processo de evolução química. Mas isso são apenas hipóteses, certo? Precisa de comprovação, de mais indícios, de experimentos para mostrar que, de fato, a panspermia é uma verdade. Se vocês quiserem ver a matéria completa, né, tá aí o linkzinho aqui em vermelho, ó. Foi publicado na revista Super Interessante, certo? Os aminoácidos, nós vamos ver que tem dois tipos, os essenciais e os não essenciais. Lembrando que nós temos 20 tipos de aminoácidos, certo? Até hoje foram descobertos 20 tipos de aminoácidos. Não foram assim descobertos da noite para o dia, não foram descobertos em sequência, foram vários e vários anos de pesquisa e que levaram a essas descobertas. Eles não são produzidos pelos organismos dos animais, mas devem ser consumidos a partir da ingestão de determinados alimentos. Aí nós temos aqui os aminoácidos essenciais. Percebam que aqui só tem a parte diferente, certo? Aquela partezinha do radical lá. Nós temos um amino, um hidrogênio, um ácido carboxílico, não aparece. Né? Aparece só o que diferencia cada um aminoácido. Então, nós temos a treonina, nós temos a valina, nós temos a leucina, a isoleucina, a metionina, a histidina, a fenilalanina e a lisina. Esses são os 8 tipos de aminoácidos essenciais, certo? Mas nós temos também aqueles não essenciais, né, que são conhecidos como os aminoácidos naturais. Estas moléculas são produzidas pelo próprio organismo do indivíduo. Aí nós temos a serina, a alanina, a cisteína, a prolina, o aspartato, a asparagina, o glutamato, a glutamina, a arginina, a tirosina, a glicina e a histidina. Certo? Lembrando que cada um aí, nós vamos ver mais à frente, alguns tipos, eles vão ter várias funções, certo? Então, o que é que diferencia uma proteína da outra? Sendo que elas são macromoléculas formadas praticamente pelos mesmos aminoácidos. Nós vamos ver algo que inicialmente aqui que eu já havia falado, né? A ligação peptídica aqui, que é justamente a ligação entre dois aminoácidos, certo? Vai produzir uma molécula de água. Então, está aqui a junção desse carbono com o nitrogênio. Então, nós vamos ter uma ligação peptídica, certo? Que une as várias moléculas de aminoácidos para nós termos uma proteína. Mas voltando ao tema, né? O que é que difere uma proteína da outra? A quantidade de aminoácidos, por exemplo, da cadeia polipeptídica. Então, aqui nós temos, por exemplo, a insulina, que tem 51 aminoácidos. Nós vamos ter o citocromo C, que participa da produção de energia, tem 104 aminoácidos. Nós vamos ter hemoglobina, que está diretamente relacionada ao transporte de oxigênio, tem 574 aminoácidos. A polipoproteína B, né, que nós vamos ter mais de 5.000 aminoácidos. Então, percebam como as proteínas têm uma quantidade de aminoácidos diferente. Então, o tamanho da cadeia polipeptídica também vai ser diferente. O tipo de aminoácido presente, né, logicamente, que tem cadeias polipeptídicas formadas por apenas 3 ou 4 tipos de aminoácidos diferentes, mas tem cadeias formadas por vários tipos. Então, por exemplo, aqui, nós já vimos isso, né, nas aulas passadas, a molécula de hemoglobina e de clorofila. O que é que diferencia uma da outra? Além das ligações, né, com certos elementos químicos, nós vamos ter uma diferença em relação ao elemento central. Por exemplo, aqui na hemoglobina é o ferro, aqui na clorofila é o magnésio. Sequência em que os aminoácidos estão unidos. Nós temos aqui duas proteínas que têm um efeito contrário. Por exemplo, enquanto a insulina captura a glicose que está em excesso no organismo, o glucagon vai lá no fígado e libera o glicogênio, que posteriormente vai ser quebrado e liberar a glicose no sangue para restabelecer a quantidade e deixar o organismo de forma homeostática. Então, vocês estão vendo que são duas cadeias diferentes. Por exemplo, o glucagon é formado apenas por uma cadeia primária, ou seja, apenas uma cadeia polipeptídica. Já a insulina é um dipeptídeo, ou seja, é formado por duas cadeias, certo? Vocês estão vendo aqui uma cadeia polipeptídica unida a uma outra cadeia polipeptídica.
Então, eles são unidos por o que nós vamos chamar de pontes de hidrogênio, certo? A arquitetura das proteínas, nós vamos ver que elas têm 4 estruturas, nós vamos ver que essa estruturazinha aqui, a primeira, é chamada de estrutura primária, né, que é uma sequência de aminoácidos. Nós vamos ter a estrutura secundária, que é como vocês viram bem, na insulina, que elas estão rearranjadas de forma helicoidal e são unidas por pontes de hidrogênio. Nós vamos ter uma estrutura terciária, certo? Que são essas moléculas, elas são unidas, além pelas pontes de hidrogênio, nós vamos ter as ligações de sulfeto, que estão ligadas diretamente às pontes formadas por enxofre, e nós vamos ter a estrutura quaternária, né, que é essa bagunça todinha aqui, parece vários fios de telefone enrolados, certo? Aí nós vamos ter 2 tipos de proteína, as globulares, que são essas daqui, ó. Um exemplo é a mioglobina, que são móveis e solúveis em água. Essas cadeias polipeptídicas apresentam sendo noveladas, formando glóbulos arredondados ou elípticos. E aí nós vamos ter também as fibrosas, que elas são fixas, são insolúveis em água, e essas cadeias apresentam-se torcidas, formando glóbulos, fibras semelhantes às de uma corda, né? Aqui vocês estão vendo a molécula de colágeno, certo? Essa daqui tem função de transporte, essa daqui tem função estrutural. Então, vocês estão vendo aí, visivelmente, né, que elas têm uma estrutura espacial diferente. Aqui, toda é novelada, e aqui uma cadeia mais retilínea.